Deus abençoe, Deus ilumine o seu coração, o meu coração. Que Deus abençoe nossas vidas na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Se você for abençoado através dessa mensagem, eu peço que você se inscreva no canal para que você receba todas as nossas mensagens, nossas pregações, orientações, orações, para que Deus venha abençoar a sua vida, para que Deus venha se manifestar de maneira gloriosa e grandiosa na sua vida. Amém? Irmãos, eu quero que você deixe aqui abaixo o seu nome, de onde você nos assiste, e o que você quer que Deus venha fazer na sua vida, né? Aliás, todos nós precisamos da bênção de Deus em nossas vidas, né? Eu tenho visto nos últimos dias, nos últimos anos, eu atendo pessoas diariamente, todos os dias, e muitos cristãos, né? Muitas pessoas evangélicas, crentes, religiosas, e muitos que se dizem ser cristãos, né? Fazer parte da família de Cristo. Porém, muitos têm vivido à base de remédios controlados, né? Muitos têm vivido à base de tabela, né? De 8 em 8, de 12 em 12, de 6 em 6, comprimidos, remédios para hipertensão, remédio para algum tipo de doença, para depressão, para câncer, né? Para ajustar o câncer ali, já que na mente de muitos o câncer não tem cura. E eu tenho visto muitas pessoas, elas gastar muito financeiramente em remédios. Mas parece, irmãos, que essas pessoas cristãos, parece que eles lêem a Bíblia, mas não entendem o que a Bíblia diz. Você pode consultar isso que eu vou falar em Isaías 53, aonde a palavra do Senhor diz que Cristo levou sobre si. Ou seja, né? Por que eu digo Cristo? Porque diz assim, Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, as doenças, né? E através das suas pisaduras, somos sarados, somos curados, né? Então vem cá, gente, muitas pessoas dizem assim, não, mas essas pisaduras é espiritualmente. Irmão, presta atenção. As doenças são espirituais. Eu fico indignado quando eu vejo as pessoas dizem assim, não, mas tem doença que é da carne. Sim, é da carne mesmo, né? Eu não acredito que nenhum tipo de doença não seja espiritual. Eu não acredito que nenhuma doença, nenhuma enfermidade não seja espiritual. Por quê? Porque quando Deus fez Adão, fez Eva, fez eles totalmente sadio, né? Fez eles com poder de dominar tudo, lógico, menos o poder de Deus eternamente, na eternidade. E deu poder para colocar até o nome, né? Nos animais, nas plantas, etc. E por aí vai. Então, quando o homem ele pecou, veio essas doenças, né? Veio essas doenças. Eu vejo muita gente dizer assim, não, mas Deus deixou o médico. Deus deixou o médico por quê? Porque depois que o homem jogou a felicidade fora, ou seja, depois que o homem pecou, veio as doenças, as enfermidades, e foi instituído, né, médicos para curar, para tratar de enfermidade, até mesmo daqueles que não crê numa regeneração, né? Quando
Adão pecou, toda a felicidade do homem foi jogado fora. Mas a Bíblia diz, né, que por causa de um homem, todo mundo se perdeu. Um homem pecador, mas por causa de um homem ressurreto, todo homem tem direito à salvação. Ou seja, gente, a salvação começa daqui. A salvação começa daqui. Então, se Adão jogou tudo de bom que o homem ganhou de Deus fora, Jesus resgatou muito mais ainda do que Adão jogou fora. Direito de morar na eternidade. Direito de resgatar o que Adão jogou fora. Tem gente que, se você fala de cura, não, mas o cristão pode ser provado com doenças. Gente, então tem uma coisa errada, porque a Bíblia no Velho Testamento, na mão deu 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Né? No Rio Jordão, né? Aconteceu vários milagres. E no Novo Testamento, Jesus ele pregava a salvação, mas os doentes, os enfermos chegavam até ele e era curado, gente. Era liberto da lepra. Era liberto da cegueira. Era liberto da paralisia. Era curados de hemorragia. Ou seja, o coxo passava a andar corretamente. O paralítico passava a andar. O leproso era purificado. A mulher que vivia 13 anos com problema de hemorragia foi curada. E por que hoje eu tenho que aceitar essas doenças se nem aquele povo que ia até Jesus aceitava? Porque se aceitasse, não ia até Jesus. A Bíblia diz que a viúva de Naim vinha com o seu filho e a multidão ali totalmente triste, exclamando, se lastimando, encontrou quem? A vida eterna, Jesus. Jesus diz, para aí. Para aí. E a Bíblia diz que Jesus tocou no esquife, ou seja, no caixão ou na urna, como você quiser chamar nos dias de hoje. E a Bíblia diz que Jesus restituiu a mãe do morto, mas quem estava morto era quem? Era o filho da viúva. Mas porque a Bíblia diz que Jesus restituiu a sua mãe? Porque Jesus não estava vendo o sofrimento do filho. O filho de repente já devia estar até salvo, mas queria alegrar a sua mãe. Porque aquela mulher já tinha já era discriminada naquele tempo, porque era viúva. A viuvez naquele tempo era um pouco discriminada. E a Bíblia diz que Jesus, ele tocou no esquife e o menino levantou. Por que eu tenho que aceitar hoje morrer jovem, né? Pegar um câncer, uma AIDS, um AVC, uma hipertensão? Por que eu tenho que aceitar isso? Se a Bíblia diz que Jesus, ele curava. E cura, irmão, até hoje. Mas prosperidade não. Gente, a Bíblia diz lá em Lucas 3, que Jesus era sustentado pela multidão, principalmente pelas mulheres. Susana, Maria Madalena e outra que me foge à memória o nome dela. Essas mulheres ajudavam Jesus a levar com os apóstolos o ministério. E a Bíblia também diz que Lázaro há 4 dias estava morto. 4 dias, irmão, o ferro já começa, ou melhor, estoura. E o corpo humano já começa a se decompor. E a Bíblia diz que quando Jesus, depois de 4 dias, por que Jesus demorou a ir ali na casa de Marta e Maria? Porque Jesus sabia que lá no meio daquele povo tinha muita gente. E muita gente ali só ia se converter se acontecesse milagres. E a morte de Lázaro não veio para a morte. Veio para glorificar o nome de Jesus, o nome de Deus, através do Senhor Jesus.
E a Bíblia diz que Jesus chegou ali, ele até chorou. A Bíblia menciona 2 vezes que Jesus chorou. Quando ia entrando em Jerusalém, porque diz que o povo dali apedrejava, né, os profetas e matava os profetas e aqueles que ele tinha enviado. Então eu não posso dizer, ah não, Deus vai te provar com a doença, porque não vai, gente, não vai, isso não tem respaldo bíblico. Ah, mas e Jó? Jó foi um acaso, gente. Aquilo que aconteceu com Jó foi para passar na cara de Satanás que Jó não era um homem justo, íntegro, porque tinha tudo. Jó era um homem íntegro e justo porque ele era de Deus. Por isso que Deus permitiu Jó passar por aquilo, para mostrar para Satanás que o homem de Deus verdadeiro é fiel em toda circunstância. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça. A Bíblia diz que Deus, ele na pessoa do Senhor Jesus, Isaías 53, levou sobre si. Aí eu vejo hoje os irmãos de hoje em dia, ah, eu tomo remédio para isso. Ah, o médico falou que eu tinha que tomar isso. Sim, o médico falou. Mas se você tem respaldo dentro da Bíblia, você vai ver que logo, logo, você vai parar de tomar remédios. Eu creio nisso, é bíblico, gente. Aquela mulher há 13 anos, você sabe o que é uma hemorragia? Né? Homens também têm hemorragia, mas a mulher tem mais, né? Quando pega uma hemorragia, tem umas que até morrem. Já pensou uma pessoa com hemorragia todo dia? Todo dia sangrando, todo dia sangrando, todo dia sangrando, trocando panos, fraldas, não sei, coisa assim, gente. 13 anos nessa peleja, nesse perrengue todo. Então como é que você vai aceitar a doença? Não, irmãos. Espera aí. E olha que nesse tempo Jesus não tinha ressuscitado ainda. Ele não tinha nem morrido ainda. Depois que... Porque na verdade a liberdade, a graça só veio 100% depois que Cristo morreu e ressuscitou. Nós temos uma arma muito forte, gente, chamada Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo. Jesus ainda está no nosso meio. Como antes. Mas por que nós não vemos ele como os discípulos viam? Porque hoje ele está em espírito. Espírito não se vê. Espírito ninguém vê. E hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus cura. Ele prospera. Agora muitos não é curado e não prospera porque aceita. Não, seja o que Deus quiser. Espera aí, gente. Seu filho está doente, se seu filho está mal, na miséria, e você pode dar tudo para ele, e você vai deixar ele doente, na miséria? Não vai. Se você pode ter condições, você vai ajudar seu filho. É ou não é? Você vai ajudar seu filho, gente. Tira da sua cabeça. Agora o pior é que tem pessoas que elas gastam tudo que tem com remédios. Mas por que muitas das vezes? Porque ela tem fé para comprar remédio e ser curada, mas não tem fé de investir uma quantia na obra de Deus. Ela não tem fé para dizimar na obra de Deus, não tem fé para ofertar na obra de Deus. Porque muitas das vezes ela não acredita na palavra de Deus, mas acredita na palavra dos médicos. Então eu tenho pessoas aqui todo dia, pastor, eu estou assim... Pastor, eu estou assim. Pastor, eu estou assim. Mas por quê, gente? Porque a pessoa, ela vive a mesmice, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Se ela não tem uma iniciativa, ela vai ter uma vida todo dia, aquela mesmice que vai terminar causando em você uma depressão. Porque você nada muda. Você é insegura. Não acredita no que a palavra de Deus diz. Aquele homem que estava lá no tanque de Betesda lá, né, quando ele ia
para entrar no tanque, né, para ser curado através das águas, os outros tomavam a frente. Os outros tomavam a frente. Jesus chegou e disse, homem, o que tu está fazendo aí? Vem aqui, olha. Quer dizer, aquele homem, os outros tomavam a frente dele, mas chegou um momento que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, foi lá e o abraçou, né? E quando eu digo abraçou, é no sentido de acolher. E Jesus disse, pega o teu leito e vai embora, homem. Ele soube esperar. Ele não aceitou a doença. Se tivesse aceitado, ele não estaria ali. Alguns estudos dizem que ele estava ali às horas, outros estudos dizem que ele estava ali já fazia dias, e ninguém sabe. Eu sei que ele estava ali esperando a oportunidade de entrar no tanque para ser curado. Ele não precisa entrar no tanque, não. Ele não precisou entrar no tanque, não. Muitas das vezes, irmão, não precisa você fazer muita coisa para Deus te abençoar. É só você saber esperar no Senhor. É só você saber fazer isso. O que é esperar no Senhor? É não agir? Não. É você acreditar e fazer a sua parte. Acredita, não, vou fazer isso porque eu creio. Tem gente que fala, eu tomo remédio controlado, fala assim numa felicidade. Sabe por quê? Porque lê a palavra de Deus, mas não entende que Jesus cura, Jesus prospera, Jesus é o dom do ouro e da prata. Né? Jesus falou para Pilatos, nenhum poder a você será dado se lá do alto não for enviado. Nenhum poder será dado se do céu não for enviado. E eu quero profetizar na sua vida. As pessoas confundem profecia com revelação, com visão e tudo mais. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas profecia é o que vai acontecer, irmão. Profecia é o que vai acontecer. E eu creio que Deus, a Bíblia diz que Deus é ontem, é hoje, será eternamente. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de mudança, de variações. Deus não muda, não é aquele Cristo Redentor de veludo, né? Que depende da época do ano, né? Nas estações, fica vermelho, fica amarelo, fica verde, fica azul, fica rosa. Fica rosa, né? Vai mudando de cor. Não é esse Cristo. Cristo não muda. Ele prometeu, ele vai fazer. Agora, muitas vezes também não faz, porque muitas pessoas não estão preparadas para receber. O pai não vai dar uma chave de um carro a um filho que não tem carteira, que é de menor, que não sabe nem entrar no carro direito. Um pai não vai pegar uma nota de 100, de 200 reais, de 50 reais, 200 reais e dar na mão do filho de 1 ano, de 1 ano e meio, de 8 meses. Ele não vai nem gastar, ele vai colocar na boca e vai extraviar tudo. Muitas coisas Deus não dá para você, para mim, para nós, porque aquilo pode estragar a nossa vida. Mas se conserte, olhe para Deus e você vai ser curado. Você vai ser curada. Você vai ser próspero. Você vai ser próspera. Amém? Que Deus lhe abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Amém? Graças a Deus.